era tão conhecida essa loja do escudo vermelho que ele mudou o seu nome para Rothschild, que em alemão, em bom alemão, quer dizer escudo vermelho ou bandeira vermelha. Esse escudo vermelho passou a ser incorporado no nome dele. E essa família Rothschild, que vem lá, nasceu com Meyer, ela vem de lá até os nossos dias e eles trabalham exatamente no setor financeiro do mundo. Essa casa de Rothschild foi muito famosa e, num determinado ponto, começou a fazer negócios com a monarquia, com os reis. Ele, um dia, chegou diante do príncipe Guilherme e, como ele sabia que o príncipe se interessava por moedas raras, ele deu um jeito de comprar umas moedas raras e ofereceu ao príncipe com um bom precinho, assim. E com isso ele ganhou a simpatia do príncipe. E quando ele tinha mais moedas, ele levava para o príncipe. Mas quem era esse príncipe? O príncipe Guilherme, ele alugava mercenários. Ele tinha um pequeno exército, ou um grande exército, ele tinha um exército e o negócio dele era comércio de carne humana. Ele emprestava, alugava aqueles mercenários para alguma guerrilha ou guerra, ou para alguma atividade desse porte. O Rothschild começou a financiar o negócio do príncipe, fornecer dinheiro para ele. E ganhou tanto a sua confiança que, num determinado ponto, o príncipe Guilherme teve que fugir para a Dinamarca. E, naquela época, aonde as posses elas eram assim mais visíveis, ele disse assim: eu vou deixar com você 600 mil libras, equivalente a 3 milhões de dólares. Vou deixar com você e você vai cuidar desse dinheiro para mim. Ele realmente cuidou, colocou no bolso e nunca mais devolveu. Aí começa a fortuna dos Rothschilds. Com esse dinheiro, esses 3 milhões de dólares, o seu filho Natan, ele tinha 5 filhos, começou a fazer negócios e rapidamente eles multiplicaram por 4 aquela fortuna. E a sua fortuna foi realmente incorporada a sua fortuna foi incorporado mais dinheiro. Agora, pela habilidade dos negócios. Esses Rothschilds criaram o sistema de bancos internacionais. Como eles fizeram? O pai deles colocou os 5 filhos, um em cada cidade. E esses filhos montaram casas de Rothschild em Berlim, Viena, Paris e Nápoles. E o pai ficou em Londres. Então, naquela época, onde o comércio era realizado com moeda efetiva, e se você tinha que comprar, por exemplo, um micro-ondas ou um DVD, uma TV de plasma em Londres, em 1700, você tinha que levar todo o dinheiro até lá e voltar com a TV ou com o micro-ondas. Era assim que funcionava. E com isso, havia muita gente que perdia dinheiro nessas viagens, porque você andava com dinheiro para fazer negócios. Mas os Rothschilds resolveram o problema. Eles criaram uma câmara de compensação. Ou seja, se você mora em Viena e você quer fazer um negócio com alguém em Londres, simplesmente você me dá o dinheiro aqui em Viena e eu transfiro o crédito para Londres. Como nós fazemos hoje. Você tem uma conta bancária em Curitiba, num bairro específico, aqui no Bom Retiro, mas se você chegar no Bacaxiri ou chegar no Centro Cívico, você pode sacar, mesmo não tendo conta naquele lugar, porque o teu dinheiro ele está no banco. Se você tiver uma conta num banco internacional, como o HSBC, por exemplo, você pode ir para qualquer lugar do mundo e lá você passa teu cartão e o dinheiro está lá à tua disposição. E sabe aonde cai o débito? Na tua conta aqui de Curitiba. É assim que funciona hoje. Assim que eles começaram a criar nos anos 1700. Isso foi ótimo, porque facilitou muito a questão das transferências de recursos, facilitou a vida de todo mundo. Um biógrafo diz que essa gente, os Rothschilds, eles eram magos das finanças e calculistas cruéis. Eles eram motivados por um impulso demoníaco
para serem bem-sucedidos em seus empreendimentos secretos. Pessoas que sabiam como ganhar dinheiro e tinham um objetivo na vida: ganhar dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o pai de todos ali, ele no seu testamento colocou que somente os filhos homens controlariam a fortuna da família. Que eles deveriam casar entre eles, somente com os primos, para que o dinheiro não saísse da família. E sempre a sociedade deles seria uma sociedade privada. Com isso, eles não precisavam apresentar balanços e tudo como uma sociedade de capital aberto. Os Rothschilds têm uma ligação estreita com os jesuítas. E essa ligação acontece justamente naquela época dos 1700. Se você lembrar um pouquinho da história, nos anos 1700 e qualquer coisa, surgiu na França um homem chamado Napoleão. Tudo bem. Napoleão, ele em 1798, ele aprisionou o Papa e em seguida as terras e os bens do Vaticano foram tomados pelo Estado. E Napoleão, quando foi coroado, ele não permitiu que o Papa o coroasse, como era o costume naquela época. A pessoa só estava coroada quando o Papa colocasse a coroa na cabeça daquele rei. Mas Napoleão pegou a própria coroa quando o Papa ia coroá-lo, ele pegou a coroa e colocou em si mesmo, dizendo: aqui quem manda sou eu. E foi assim. Acontece que os jesuítas, eles deixaram de existir por um tempo. E em 1776, um jesuíta chamado Adam Weishaupt foi orientado a fundar uma sociedade chamada Illuminati. Os Rothschilds financiaram o Illuminati. E em 1777 ele se tornou maçom e os jesuítas, em 1814, foram recolocados no seu devido lugar com mais poder e agora com uma conexão muito forte com um banqueiro do Banco de Rothschild. Houve, em 1815, na época de Napoleão, uma batalha que foi decisiva, a Batalha de Waterloo. Nessa batalha, estava de um lado a Inglaterra, do outro lado a França. Napoleão já tinha perdido todo aquele seu poder quando ele entrou na Rússia e teve que recuar. Mas a decisão sobre a vida de Napoleão e sobre o futuro do mundo estava ali em Waterloo. Os Rothschilds fizeram algo que é prática ainda hoje. Não sabendo quem ia ganhar a batalha, então eles resolveram financiar. Mas financiar quem? Os dois. Porque quando você joga nos dois times, você sempre ganha. Hoje continua igual. Tem uma eleição entre dois presidenciáveis. O que as empresas fazem? E as pessoas que têm dinheiro jogam dinheiro nos dois. É uma coisa incrível. Você está dando dinheiro porque você apoia aquela pessoa, porque aquela pessoa será boa para os teus interesses e o interesse do país. Mas você aposta nos dois, porque os dois são bons. Mesmo que um seja bem de esquerda e o outro bem de direita. É assim que funciona. Nessa batalha, nesse período, havia uma consequência inevitável. Se a Grã-Bretanha ganhasse a guerra, os papéis da Grã-Bretanha subiriam muito. Se, por outro lado, a França de Napoleão ganhasse, a França que subiria e a Inglaterra perderia. É assim que funciona nesse jogo. Então, houve um grande golpe, o maior de todos os golpes dado pelos Rothschilds. Havia na Bolsa de Valores de Londres um lugarzinho especial que era chamado de Coluna de Rothschild. E ali tem uma caricatura do Rothschild. Diz que no dia decisivo da guerra, ou um pouquinho antes, durante a guerra, eles financiaram pessoas, eles contrataram pessoas para obter a coisa que era mais importante e que poderia mudar o destino do mundo. E a coisa mais importante que muda o destino da pessoa ou do mundo sempre é a informação. Informação.